E aí, amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre humanas. Eu separei algumas dicas aqui para passar para vocês, que me ajudaram, inclusive, dicas que eu usei quando eu estava estudando para essa área, para o Enem. Então eu vou passar aqui e eu espero que vocês também possam aplicar nos seus estudos e que dê certo. Lembrando também que foram dicas que funcionaram para mim, não necessariamente pode funcionar para você também. Então o ideal é que você realmente teste, veja se funciona e se funcionar, ótimo. Se não, você pode adaptar e ajustar de acordo com a sua forma, né, o seu método de estudo, tá certo? Primeira coisa, eu acho que assim, de um modo geral, humanas é muito importante, principalmente para quem quer, por exemplo, entrar, né, fazer, cursar direito ou então história, alguma área que esteja voltada para essa parte de humanas, porque o peso acaba aumentando ali a sua nota, né, no caso, a média, então isso é muito importante também, e aí é interessante de você analisar e observar isso quando você estiver estudando. Não estou falando também que às vezes é irrelevante para quem quer, por exemplo, cursar medicina, odonto, enfim, outras áreas da saúde, áreas que não estejam tão voltadas ali para humanas, né, como áreas de saúde, por exemplo, ou exatas também. Mas é legal que você tenha um domínio ali, um conhecimento também, para você não tirar uma nota muito baixa e às vezes acabar ali, né, desequilibrando a sua média, a sua nota, dependendo do curso que você deseja entrar. Mas é mais importante, né, isso que eu quis deixar em ênfase, é mais importante para quem quer cursar ali um curso, né, digamos assim, que esteja mais voltado para essa área. Porque como tem peso, a sua nota pode aumentar e isso vai ser um critério decisivo ali no momento para você entrar ou não na universidade, no ensino, enfim, na instituição que você deseja. A primeira coisa que eu coloquei aqui, né, nos tópicos, que para mim é uma das coisas mais importantes, é você ter os assuntos bem definidos. Os assuntos eu vou deixar o link aqui disponível, eu não vou ler aqui porque eu acho que também o vídeo pode ficar muito longo, mas tem uma lista com os assuntos mais cobrados em humanas, na parte de História Geral, História do Brasil, Filosofia, Sociologia e em Geografia, certo? Aí eu vou deixar o link aqui, tá bom? Do meu drive de estudo, vou deixar disponível também os assuntos mais cobrados, porque assim você consegue ter essa lista e consegue também estudar de uma forma mais ativa. Lembrando também que no drive de estudo não só tem essas listas com os assuntos mais cobrados, mas também tem alguns resumos e revisões ativas, que eu vou falar já já também sobre isso, e outros materiais não só para a área de humanas. Então, se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo disponível. É totalmente gratuito. E aí é isso. Depois dessa lista, depois de separar, organizar os assuntos mais cobrados, o que eu faria? Eu faria um cronograma de estudo. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiz um cronograma de estudo porque se eu decidisse estudar de forma aleatória, não ia dar certo. Primeiro que eu ia ficar perdido e eu também ia ficar desmotivado, porque eu estava ali estudando, ia ser maçante, ia ser cansativo e eu ia querer desistir na primeira oportunidade. Então, ter uma noção ali, definir estratégias, né, deixar bem organizado ali o cronograma, o planejamento, isso me ajudou demais. E o cronograma é basicamente isso, você coloca os assuntos com essa lista que está aqui disponível no Drive, você pega os assuntos e deixa ali tudo certinho, organizado no que você vai fazer, né, no que você vai estudar, no que você vai estudar de verdade, no dia, na semana e por aí vai. Outra coisa muito importante também, em História do Brasil. História do Brasil é muito importante, e eu acho que de todos os assuntos, né, de História Geral, História do Brasil, Geografia, Filosofia, Sociologia, História do Brasil, o ideal é que você tenha uma noção do início ao fim, porque para mim, no meu ver, era o que era mais cobrado. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu estudei mesmo, estudo totalmente passivo ali no início, vendo muito vídeo aula, lendo livros, tendo conhecimento ali, um bom domínio da base, da parte teórica, para depois ir para a parte prática. Então, eu vi todas as videoaulas, eu anotei, fiz resumos, fiz tudo o que, no meu ver, era importante para eu ganhar mesmo conhecimento nessa parte de História do Brasil. E aí, depois disso, eu foquei em Geografia, em História Geral, em Filosofia e Sociologia. Por isso que eu estou falando que é muito relativo também. Essa forma aqui que eu estou te passando foi a forma que eu encontrei para entender e melhorar em humanas. Não necessariamente quer dizer que é a forma correta. Por isso que eu digo, ajuste, veja se realmente funciona para você também. E aí, com isso, né, estudando toda a base ali da História do Brasil, eu fui para as outras áreas, que foi Geografia, Filosofia, como eu estava falando. Outra coisa muito importante também, não ficar preso só no estudo passivo, só vendo videoaula. É muito importante você ir para a parte prática para você entender também como aquele assunto é cobrado, de verdade. E eu fiz isso fazendo provas antigas. Então, por exemplo, eu peguei desde 2009 para cá, certo? Todas as provas do Enem. Lembrando, tem que ser do Enem, não é para você pegar de vestibulares totalmente diferentes, que tem um padrão, um formato que difere, né, que não é o mesmo ali do Enem, porque são questões, são formas de cobrar o assunto de uma maneira muito distinta, né, diferente. Então não tem lógica você estar estudando para o Enem, pegando provas, né, fazendo simulados que não tem o formato, o padrão Enem. Então eu peguei questões realmente ali, provas antigas que foram cobradas no Enem, na parte de humanas. Então foi isso que eu fiz.
peguei ali as questões do Enem 2009, 2010, 2011 e por aí vai, e fui fazendo, fui resolvendo as questões, e isso me ajudou muito, porque quando eu resolvi as questões, eu além de estar estimulando ali, né, entendendo aquele assunto, fixando mais o assunto na minha mente, que eu tinha estudado no estudo passivo, vendo videoaula, fazendo resumos, eu também anotava e via ali as questões que eu estava errando. Então servia até como uma autoavaliação, né? Eu ia eu ia observando ali o que eu estava acertando, o que eu estava errando, o que eu tinha que melhorar. Então isso me ajudou muito. Eu anotava, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ilustrar para vocês entenderem. Fiz 10 questões de humanas, do Enem 2009. Acertei 7 e errei 3. Das 3 que eu errei uma sobre Era Vargas e uma sobre Guerra Mundial. Aí, o que eu fazia? Eu ia assistir uma videoaula sobre Era Vargas, sobre Guerra Mundial, para fixar mais ainda o assunto. E também eu anotava, eu tinha um papel, um caderno ali, né, uma caderneta, que eu ia anotando os erros que eu tinha feito, que eu tinha cometido, na verdade. Então, por exemplo, ó, questão tal, da Enem tal, eu errei sobre Era Vargas. Eu achei que era isso, a alternativa que eu tinha marcado como correta, mas a alternativa correta mesmo é a alternativa D, por exemplo, não foi a alternativa A. E eu explicava porque a alternativa D era correta. Então isso servia como estudativo também. Eu estava aprendendo. E é interessante que quando você vai resolvendo as questões do Enem, você vai percebendo que tem esse padrão. Então, quando eu resolvia depois uma outra questão sobre Era Vargas, eu já sabia exatamente o que a questão estava pedindo. É sempre nessa mesma linha de raciocínio. Então, quando eu tinha essa caderneta e eu ia anotando, eu já deixava ali, né, como eu posso dizer, um arquivo mesmo, né? Eu ia deixando ali organizado os materiais e depois eu só relia, só servia mesmo como uma base de estudo para poder melhorar e não errar mais naquelas questões voltadas para a área que eu tinha vacilado, né? Que eu tinha errado. Isso dos materiais também, né? De resumo, de flashcards, mapa mental, é muito opcional, é relativo, depende de cada estudante, se realmente funciona, se não funciona. Eu gostava muito, mas o que eu mais gostava era em relação a revisões ativas. Então eu pegava o tópico ali, por exemplo, Era Vargas, ou então Brasil Colônia, período colonial, e dali eu colocava tópicos. Eu botava vários tópicos e colocava os pontos mais importantes daquilo. Era assim que funcionava para mim. E flashcards também, eu botava a pergunta na frente e a resposta atrás. Então, por exemplo, quando começou tal coisa? Aí eu botava lá a pergunta e no fundo eu botava a resposta. Servia também como um joguinho, então era bem legal e eu aprendia, né, querendo ou não. Outra coisa muito legal também que eu fiz na parte de humanas foi fazer uma linha do tempo. Mas não para me prender e ficar ali, né, tentando decorar data por data, acontecimento por acontecimento, mas só para ter uma noção geral da história geral e da história do Brasil. Então, por exemplo, em 1500 teve isso, em 1800 foi isso, em 1900 foi isso, sabe? Ter uma noção de uma forma bem ampla, sem decorar, porque assim isso me ajudou muito em resolver as questões. Porque, por exemplo, tinha uma questão lá que falava que a data era tal. Às vezes eu nem sabia responder aquela questão, mas só pela data, eu já tinha uma noção do que estava acontecendo, do que ocorria naquele momento. Então, a partir disso, eu já conseguia direcionar ali o meu entendimento, a minha linha de raciocínio, né, de entendimento, para encontrar a alternativa correta, mesmo sem saber. Então, isso me ajudou muito também, fazer uma linha do tempo. Inclusive, essa linha do tempo também está disponível no Drive, que eu deixei aqui disponível no link, né, como eu estava falando. E aí, por fim, gente, outra coisa muito importante também é na parte prática, quando você estiver resolvendo as questões. Não vai primeiro para o texto para depois ir para a alternativa, para encontrar a alternativa correta. Lê primeiro o enunciado, vê o que a questão está pedindo, para depois você ir para o texto sabendo o que você está procurando. Isso vai te ajudar a otimizar tempo e também a encontrar a alternativa correta. Porque às vezes quando você lê o texto, depois vai para o enunciado, depois vai para a alternativa, depois volta de novo para o texto, você acaba perdendo tempo e você fica confuso. Às vezes você até entende, você até sabe como encontrar a alternativa correta, mas só por conta disso você fica desatento. Você não consegue, né, encontrar a alternativa, então até marca a alternativa assim, por pura desatenção e a alternativa errada, certo? Mas é isso, eu acho que de um modo geral era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Estuda, treina, pratica, faz esse caderninho mesmo com os erros que você vai cometendo nos simulados, porque assim você consegue aprender também e desenrolar, né, todo esse entendimento na parte de humanas. Mas no mais é isso. Como eu falei no início do vídeo, no meio também, o link está aqui disponível, tá certo? Do Drive, com os materiais, principalmente para a parte de humanas, a linha do tempo e alguns resumos, que eu ainda vou atualizar. Não tem 100% tudo, mas eu estou atualizando, estou colocando tudo lá disponível para vocês. Então eu espero que vocês possam usar e ter como material de apoio também. Caso tenha ficado com alguma dúvida, é só falar comigo aqui nos comentários. Então é isso. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.